Falar de amor é demasiado fácil ou demasiado difícil. Como não cair na exaltação ou nas banalidades emocionais? Uma maneira de abrir caminho entre estes dois extremos é tomarmos por guia um pensamento que medita a dialética entre o amor e a justiça. Esta citação de Paul Ricoeur, teólogo e filósofo francês da segunda metade do século XX, na sua obra Amor e Justiça, serve-nos de ponto de partida para o estudo do trimestre. Mas afinal, o que são ou como são o amor e a justiça de Deus? Tito 3.3 apresenta um diagnóstico do mundo atual e o texto poderia ter sido escrito nos dias de hoje. Porque também nós, antigamente, éramos insensatos. Algumas traduções dizem mesmo estúpidos. E descrentes, andávamos errados e éramos escravos de toda a espécie de desejos e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja e odiávamos-nos uns aos outros. Vivemos num mundo que anseia por amor e justiça. Não precisamos de grandes reflexões para sabermos o quanto desejamos nos sentir amados ou que tudo em redor de nós exista num sistema de justiça. Ou, pelo menos, que a haver injustiçados não sejamos nós, certo? Mas não é isto tudo um pouco egoísta? Estaremos nós a procurar o amor certo ou no lugar certo? É o amor apenas um sentimento ou emoção? Será a justiça apenas um sentimento de equidade entre entidades e segundo as mais variadas circunstâncias? O que tem a palavra de Deus a dizer sobre tudo isso? Nestes instantes de reflexão, não tentaremos entrar na meditação da dicotomia amor e justiça, mas tentaremos descobrir alguns poucos termos e textos bíblicos que poderão ajudar no nosso estudo durante o trimestre. O primeiro termo que gostaríamos de explorar é hesed. Esse termo, muitas vezes traduzido por amor ou bondade, é na verdade intraduzível e tem muito mais profundidade do que possamos encontrar numa leitura primária e simplista. A riqueza dos hebraísmos faz que muitas vezes determinados termos incorporem em si mesmos mais do que uma tradução possível e muito mais do que uma simples palavra possa traduzir. Na realidade, o termo hesed engloba todas as qualidades do Senhor Yahvé, especialmente a fidelidade desse amor à outra parte da aliança, o ser humano, ao qual escolhe não falhar. Um dicionário de teologia e exegese do Antigo Testamento define assim o amor de Deus. O conceito de fidelidade, de amor inabalável, ou mais geralmente de bondade, representado por hesed, aparece 246 vezes no Antigo Testamento, dos quais um pouco mais do que a metade nos Salmos. Ele é correntemente utilizado para designar a atitude e o comportamento dos humanos uns pelos outros, mas ele descreve mais frequentemente a disposição e as ações benéficas de Deus face aos fiéis, Israel, seu povo, e à humanidade em geral. Os tradutores da Bíblia foram escolhendo o termo que melhor se aplicaria ao contexto, sendo que este termo é muitas vezes ligado ao tema da redenção e da salvação. Quando Deus age para salvar o ser humano das mãos dos inimigos, do mal e do pecado, preservando a vida dos seus filhos e vivificando a sua vida espiritual, tudo debaixo do véu da aliança que estabeleceu com o ser humano. Normalmente, este termo anda de par com outros termos que apontam para outras qualidades de Deus, como a fidelidade, a lealdade, a verdade, a solidez, a compaixão, o amor e a justiça. Esse termo, tzedek, que veremos em seguida. O segundo termo, que é interessante e se torna fundamental abordar, é rahamim. Esse termo, que pode ser traduzido como compaixão, misericórdia ou ternura, vem da raiz rehem, que significa literalmente útero ou seio maternal. No pensamento hebraico, o seio maternal é o berço do amor maternal que nada e ninguém pode abalar. Isaías 63, 7 e 15 utilizam estes dois termos para falar do amor de Deus para com o ser humano. Vou recordar as misericórdias, hesed, do Senhor e os motivos para o louvar. Tudo quanto fez por nós o Senhor, toda a sua bondade para com o povo de Israel, tudo quanto lhes retribuiu com amor, rahamim, e com a sua imensa bondade, novamente hesed, e depois ainda dizendo, desde a tua morada santa e esplêndida nos céus, repara bem e vê, onde está o teu zelo e a tua valentia? Onde estão os teus ensinamentos ou sentimentos de ternura? Já se esgotou a tua misericórdia para comigo? Só tu, Senhor, és o nosso Pai, relembra finalmente o profeta. O Salmo 103 é também um poema belíssimo que apresenta estes dois termos para definir o amor com que o Senhor nos ama. Bendize, ó minha alma, o Senhor, com todo o meu ser louvarei o Deus Santo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, sem esquecer nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas culpas e cura todas as minhas enfermidades. É Ele quem me resgata do túmulo e me enche de amor e ternura. Mais uma vez, recorrendo aos termos hesed e rahamim. Agora, porém, a noção de amor faz-se acompanhar por outro atributo do soberano Deus. Reparem na continuação do Salmo 103. O Senhor defende com justiça, tzedek,
todos os que sofrem violências. Deu a conhecer os seus caminhos a Moisés e as suas obras aos filhos de Israel. O Senhor é bondoso e compassivo, é paciente e cheio de amor. Não está sempre a repreender-nos, nem a sua ira dura para sempre. Não nos tratou segundo aos nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas transgressões. Tão grande é o seu amor pelos que o temem, como é distante o céu da terra. Ele afasta de nós os nossos pecados, tanto como o Oriente está afastado do Ocidente. O Senhor é tão terno para com os que o temem, como um pai para com os seus filhos. Ele sabe bem aquilo que nós somos e não se esquece que somos apenas pó. Textos tremendos que abordam a excelência do amor e da justiça de Deus e nos remete para aquilo que verdadeiramente somos. O terceiro termo que importa compreender é o já mencionado tzedek, que, conforme a declinação da raiz, poderá explorar noções de justiça, do direito, do eticamente justo, do conforme às normas do que é leal, fiel, reto ao comportamento, em termos que vão desde a equidade até à piedade. Relembramos que todas as palavras hebraicas, na realidade, derivam de raízes, normalmente verbos, que são compostos por 3 consoantes. A cada declinação ou derivação permite uma leitura completamente diferente. Os salmos estão cheios de declarações teológicas profundas. E, por exemplo, o Salmo 89,14 e o Salmo 97,2 dizem que a justiça e a equidade são o fundamento do trono de Deus e que o amor e a lealdade o precedem. Uma das variantes de tzedek é o termo tzideki, que alia as noções de justiça e salvação e que é usado num dos textos mais amados pelos cristãos. Não tenhas medo porque estou contigo, não te aflijas porque sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Este texto mostra como o Senhor age por amor, mas também por justiça, assumindo o seu papel de Criador e de Redentor. Incrível ver como a noção de justiça se alia à dimensão amorosa de Deus. Contudo, é importante não esquecer da dimensão cólera divina, esta noção que está presente ao longo de toda a Bíblia. Nem sempre a justiça de Deus vem vestida em trajes agradáveis ao ser humano. Do ponto de vista humano, a cólera pode ser problemática, dependendo da personalidade de quem a vive. O problema não está na base ou no motivo para esse sentimento de cólera, face à injustiça, face à violência, a todo o tipo de abuso e exploração do outro, mas no possível espírito de vingança que pode surgir daí. Resumo da história deste mundo e das falhas de muitos de nós, certo? Mas como compreender a cólera de Deus quando somos quase sempre, ou sempre mesmo, incapazes de nos abstrairmos da nossa cosmovisão limitada? Temos de assumir que há textos complicados de compreender ou apresentar a alguém sem que se perca de vista que Deus é amor na sua essência. Na minha humilde compreensão da palavra de Deus, o alvo da sua cólera não é o ser humano, nem ela se revela de um ego magoado. Deus insurge-se contra o que faz mal ao ser humano e o que prejudica a sua relação com o ser humano, e jamais contra o ser humano em si mesmo. Ela é uma forma de não aceitação, digamos assim, da parte de Deus, do mal, e a solução final para esse problema será apenas o julgamento final, que em si esconde o grande amor de Deus pela humanidade. Oséias 11:9 diz: Não cederei ao ardor da minha cólera, não pensarei mais em destruir Efraim. É que eu sou Deus e não um homem. No meio de ti, Efraim, sou o Deus santo e não o inimigo que invade a cidade. Compreender esta noção escapa-nos na maior parte das vezes, porque simplesmente não vivemos na mesma esfera que o Deus Santo. Outra dimensão que deve ser tomada em conta é a dimensão da liberdade. A liberdade é a essência mais subtil do Evangelho. Sem liberdade, não há amor, o que comporta um risco e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Estas noções são, na realidade, as bases da aliança entre Deus e o ser humano. Criada primeiramente no Éden, a aliança é uma forma de proteção divina. Curiosamente, o termo hebraico para jardim, gan, deriva da raiz ganan, que significa proteger. A aliança que Deus estabelece com o ser humano e que é constantemente quebrada pelo ser humano mostra um Deus que quer restabelecer a aliança do amor, da confiança, da relação sã com o Criador, custe o que custar. Ele se apresenta como garantia para restabelecer a parceria criada no Éden e libertar o ser humano das consequências da quebra da aliança. Essa libertação leva ao restabelecimento da aliança e à adoração. Finalmente, abordemos a noção de amor no Novo Testamento.
Na realidade, são 3 os termos gregos que podem ser traduzidos por amor. O primeiro, eros, o mais carnal e físico e que deu origem a termos como erotismo. Phileos, o segundo, um amor mais amical, mais filial, mas que muitas vezes é também utilizado para definir o amor de Deus pelos seus filhos. E, finalmente, HP. Essa excelência de amor, o amor por excelência, digamos assim, e cuja tradução simples não exprime a riqueza desse princípio e sentimento. Mateus 22, 34 a 40 resume todos os ensinamentos do Antigo Testamento, relevando inclusive as noções de amor e justiça. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é que é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O essencial de todo o ensino da lei e dos profetas está nestes 2 mandamentos. O Rabi André Neher e a sua esposa René, casal que contribuiu enormemente para o pensamento judaico contemporâneo, afirmam o seguinte: porque amar não é para a Torá, para a lei, um sentimento, mas uma ação. Amar o próximo é certamente não o odiar, não cobiçar o que lhe pertence, mas é também garantir a sua vida e a sua integridade física e moral. É então se abster, evidentemente, de o matar, mas também de o magoar com murros ou palavras, de lhe mentir, de o enganar. É socorrê-lo, ajudá-lo a levantar-se, dar-lhe meios de subsistência honesta. Admirável como os autores apresentam estas dimensões que caminham lado a lado, especialmente na justiça relacional e social. Outras dimensões desse amor são-nos apresentadas no poema de 1 de Coríntios 13, esse poema ao amor que Paulo escreveu há 2000 anos. O verdadeiro amor é paciente e prestável. Não é invejoso, não se envaidece nem é orgulhoso. O verdadeiro amor não tem maus modos nem é egoísta, não se irrita nem pensa mal. O verdadeiro amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O verdadeiro amor supera tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O verdadeiro amor é eterno. O texto termina dizendo: agora, pois, existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, mas a mais importante é o amor. Termina estes momentos com a conclusão do texto inicial lido em Tito. Lemos agora todo o texto que vai desde o verso 3 ao verso 7 e que dizem o seguinte, apresentando a solução para o problema da humanidade. Porque também nós, antigamente, éramos insensatos e descrentes, andávamos errados e éramos escravos de toda a espécie de desejos e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja e odiávamos-nos uns aos outros. Mas vem agora a solução. Mas quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor pela humanidade, salvou-nos não pelas obras da justiça que tínhamos feito, mas sim porque pela sua misericórdia nos purificou com a água que nos faz renascer e pelo Espírito Santo que renova. Deus derramou sobre nós o Espírito Santo com abundância, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, pela sua graça, sejamos considerados justos por Ele e tenhamos parte na vida eterna que esperamos. O autor deste guia de estudo é John C. Peckham, diretor associado da Adventist Review. Após os estudos em teologia, o autor tornou-se pastor e professor na Universidade Adventista do Sudoeste, no Texas, dos Estados Unidos. A excelência do seu trabalho e a unicidade do seu campo de pesquisa chamaram a atenção da Universidade de Andrews, que o chamou a servir na instituição. Ele é atualmente professor de Teologia e Filosofia Cristã, o que nos permite imaginar desde já que terá uma visão ambivalente nos temas de estudo. Por um lado, o seu ministério pastoral e educacional trará uma visão mais prática e aplicada do amor e justiça divinos. Por outro, a sua formação em filosofia trará certamente um aprofundamento nas noções de amor e justiça, bem como a etimologia dos termos bíblicos ligados a estas noções. Gostaríamos ainda de deixar algumas leituras interessantes que podem ajudar a enriquecer o seu estudo diário e semanal. Desde já a Palavra de Deus, a Bíblia, e o guia de estudo trimestral. Mas também algum comentário bíblico que possa ter em casa, especialmente o comentário bíblico adventista, que faz uma análise texto a texto. Poderá haver, eventualmente, alguns livros do autor, especialmente o livro Teodiceia do Amor, Conflito Cósmico e o Problema do Mal. E, finalmente, o texto ou o livro com que comecei esta reflexão, Amor e Justiça, de Paul Ricoeur. Desejamos assim um trimestre abençoado de crescimento no conhecimento, na fé e na partilha.